A gente vai passar a reflexão na palavra de Deus nessa manhã. Então você pode aí abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, versos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, lá à porta, na entrada, você tinha disponível o resumo do esboço do sermão. O Evaldo está pegando ali para distribuir para quem não pegou, tá? Quem quiser e achar que pode ser útil, levanta a sua mão que o Evaldo distribui aí, tá bom? Para você poder acompanhar o resumo do esboço do sermão. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que você tem tanto esse resumo do esboço do sermão no aplicativo da igreja, como terá também a mensagem gravada, ou seja, filmada, também no aplicativo da igreja. Então, você que ainda não baixou o aplicativo da igreja, entra lá na Play Store e baixa lá a app da igreja e procura lá a Igreja Batista Vida em Niterói, faça o seu cadastro e aí você vai poder acompanhar tudo também no aplicativo da igreja, tudo o que nós temos feito, produzido a nível de treinamento e material, ele está no aplicativo da igreja, ele tem sido gradativamente colocado no aplicativo da igreja. Inclusive, você pode, através do aplicativo da igreja, fazer as suas ofertas, né? A gente vai no próximo domingo já começar a campanha de missões mundiais e você vai poder ofertar. Também, se quiser, pelo aplicativo da igreja, né? Ele te dá a opção de você fazer em cartão ou em boleto, ele gera isso para você. Então, você pode fazer isso dessa forma também. Mas enfim, eu estou orientando vocês porque eu também estou gostando de brincar com esse negócio, né? Depois que eu tive um discipulado com o Elias sobre o app da igreja, eu comecei a mexer mais nele, fui descobrindo um monte de coisa que estava ali disponível para mim, mas que eu não havia me interessado em saber, né? Então eu digo para você, baixa o aplicativo da igreja, fuxica lá, mexe lá. Você tem o material lá de treinamento de liderança, você tem material lá do Ministério Infantil de Geração Vida, você tem material lá do Ministério de Casais da igreja, você tem materiais, os esboços dos sermões mais recentes, as gravações dos cultos e também somente das mensagens. Ou seja, você tem uma grande possibilidade de coisas que você pode acessar sobre a vida da igreja ali, tá bom? Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Se vocês quiserem sentar, você pode ficar à vontade. Se quiser ficar aí também não tem problema nenhum não, tá? Quero agradecer aí a ajuda do Vinícius, do Igor, né? Estão compondo com a gente hoje, né? Para que a gente tenha uma celebração com o Ministério de Louvor, porque os nossos meninos e meninas estão previdentemente guardando isolamento, né? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? O tema da reflexão dessa manhã é o seguinte: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Trata comigo, eu preciso ouvir a tua voz, Deus.
Eu tenho muitas necessidades da minha vida, mas eu estou convencido de que a principal delas é conseguir discernir, ouvir a voz de Deus. Portanto, queridos, nessa manhã eu quero refletir sobre fala comigo, Senhor. Via de regra, quando a gente ora ou comenta alguma coisa, a gente sempre fala isso sobre alguém, né? Quando alguma palavra é desferida do púlpito e você acha que ela é aplicável à vida de alguém, você vai dizer assim: fala a Deus, né? Algumas pessoas funcionam até como um GPS de Deus. Já reparou, irmão Carlos? GPS de Deus, sabia que é por aí, Senhor, é por aí, né? É como se fosse GPS de Deus, né? Mas assim, fala a Deus. Mas normalmente se fala a Deus, sempre se refere a outrem. Sempre está, sabe, no seu coração, lembrando de alguém. E tem gente que está tomando chicotada aí, ó Deus falando, ó Deus falando. E com você, cara pálida, desculpa, né? E com você, Deus não está falando? A gente tem a necessidade de ouvir a voz de Deus. E sabe, queridos, dentre as inúmeras características que Deus possui, uma delas é o fato dele ser extremamente comunicativo. Deus é extremamente comunicativo. Eu quero refletir, a título de introdução, nesta palavra com vocês, para a gente verificar esse negócio. Porque, por exemplo, depois de Deus ter encerrado a sua criação, ele ficou apenas com uma preocupação. Qual era? Conversar. Ele terminou sua criação, ele descansou, viu que tudo era muito bom, descansou, e aí o trabalho de Deus, sabe qual era? Era vir na viração do dia, bater papo com Adão, conversar com Adão, até que aconteceu aquele momento da queda, e Deus fez aquilo que estava fazendo todos os dias, vindo conversar, ou indo conversar com Adão. O texto da palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9, diz assim, que depois da queda, né, de terem desobedecido, diz assim: e ouviram a voz do Senhor, está na projeção, do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Sabe, havia o costume ali entre eles, não sabemos por quanto tempo aquilo aconteceu, também é pouco importante refletir sobre isso, mas o fato é, Deus ia bater papo com Adão, Deus ia conversar com Adão, Deus ia instruir Adão, afinal de contas, tanto Adão quanto Eva, eles estariam dando seguimento ao plano de povoamento, de multiplicação, depois da ordem de multiplicai-vos e enchei a terra, né? De povoamento do mundo, e Deus estava conversando, dando instruções, passando princípios e coisas dessa natureza. Ou seja, Deus gosta de conversar. Quem gosta de conversar é porque gosta tanto de ouvir como de falar. Ou seja, Deus é comunicativo. Uma outra coisa interessante é que comunicar-se é algo tão importante para Deus, que ele chegou a inspirar um salmo apenas, e assim de uma maneira muito expressiva, para falar sobre a sua voz, que é o Salmo 29. O Salmo 29, nos versos de 3 a 5 e os versos 7 a 9, diz o seguinte: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Há
uma inspiração de Deus no Salmo 29, e esta inspiração é reveladora da sua voz. Esse negócio de comunicação é algo tão importante para Deus, que Ele já chegou a usar de meio nada convencionais para se fazer ouvir. Como, por exemplo, quando Ele lançou mão de uma mula para falar a Balaão. E o texto da palavra de Deus, em Números capítulo 22, diz o seguinte: olha, então o Senhor abriu a boca da jumenta, ou da mula, né? A qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Aqui nós temos um diálogo de 2 jumentos, né? Nós temos uma conversa de 2 mulas, né? Balaão e a jumenta, uma mais inteligente do que a outra, porque a outra estava falando em nome de Deus, e o outro estava falando em nome da sua própria teimosia. Naquele momento a jumenta era mais inteligente do que Balaão. Não é de se assustar que existem determinadas jumentas e jumentos neste tempo que são mais inteligentes do que as pessoas que estão com seus ouvidos supostamente abertos, né? Isso me faz lembrar aquela historinha do jumentinho, né? Falando em jumento, falando em mula, lembrei da historinha, né? Uma historinha muito legal. Lembra que quando Jesus, né, manda os discípulos irem preparar o cenáculo, e ele diz que ali no lugar onde teria uma jumenta amarrada com seu jumentinho? Lembra disso? Né? E aí vocês vão soltar, né? A jumenta, eles vão lá, soltam a jumenta e tal, aquela coisa toda. E aí a gente faz aquela aplicação naquele sermão, né? A jumenta para poder Jesus entrar em Jerusalém, né? Na entrada triunfal. E aí a gente faz aquela aplicação assim: olha, nós somos como o jumentinho, aquele jumentinho e aquela jumentinha, porque estamos servindo a Jesus, porque nós estamos, né, servindo e ajudando a Jesus a ter a sua entrada triunfal na vida de muitas pessoas. Já ouviram falar desse negócio? Né? Já ouviram falar dessa aplicação? Senão, este que vos fala, que é o jumento da vez, está explicando isso para vocês, né? E aí fala assim: olha, está vendo aquele irmão que serve lá no som? É um jumentinho de Jesus, né? Aquele irmão que está na recepção é um jumentinho de Jesus. A irmã que está, sabe, trabalhando lá na cantina, que está liderando o ministério infantil, é uma jumentinha de Jesus. E o pastor é o maior jumento dessa igreja, né? Então, já ouviu falar desse negócio? Eu sempre fiz isso na igreja dos outros, nunca na minha, né? Porque eu sempre chamava o pastor de jumento, né? Via de regra era meu amigo, então eu podia fazer isso. E agora estou falando de mim mesmo, então não tem problema nenhum, né? Mas Deus usa de meios nada comuns para se fazer ouvir. Ou seja, comunicar-se para Deus é algo extremamente importante. Mas agora, a comunicação depende muito da sua eficácia, da atenção e do ouvido daquele que se põe a ouvir. E essa é a questão que é mais importante para a gente. Sabe por quê? Há algo muito especial nesse assunto. De um lado, a gente tem um Deus que quer falar. A gente tem um Deus que quer se fazer ouvir. A gente tem um Deus que tem caminhos a apontar, direção para dar, sabe? Direção segura para a nossa vida, tanto para nós que somos seus filhos, quanto para as suas criaturas. E do outro lado, o que nós temos? Nós temos filhos que são desejosos de ouvir a voz de Deus. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Quem não desejaria receber de Deus a direção assim precisa, audível para a sua vida? Quem não gostaria de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso? Então, nós temos, de um lado, um pai que quer falar. Nós temos do outro lado, filhos que desejam e precisam ouvir. E aí nós temos a incoerência nesse negócio. Se nós temos de um lado um pai que quer falar, e temos do outro lado filhos que desejam ouvir,
Porque o que é visto não é o resultado natural de uma comunicação perfeita. Por que ainda existe desobediência? Por que ainda existe meninice, infantilidade? Por que ainda existe endurecimento do coração? Por que ainda existe imaturidade? A gente precisa fazer essa reflexão de uma maneira muito honesta, muito sincera, porque uma coisa é fato para a gente, queridos: Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, amém? Você crê nisso? Deus quer dirigir a sua vida, quer se comunicar e falar com você? Sim. Você quer ouvir? Sim. Então, se nós temos um Deus que quer e um filho que quer, porque o resultado deste encontro ainda não conseguiu encontrar um alinhamento perfeito, alguma coisa tem que estar errada. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele inicia a sua carta justamente falando sobre as formas que Deus usou para se comunicar, e ele estabelece a forma final, o ponto alto, sabe, o clímax da revelação de Deus, que é a pessoa de Jesus. Ele diz isso da seguinte maneira: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Ele não somente fala que Deus falou através de Jesus, como também o qualifica. Ele diz quem é essa pessoa. Ele diz quais são as qualidades dessa pessoa, o que Deus outorga ao Filho para que ele seja aquilo que o autor a carta aos Hebreus diz, mostra para a gente como sendo revelação poderosa de Deus para nós. Quando a gente olha os versos 3 e 4, ainda, eles seguem dizendo qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus na majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. E aí, quando ele chega do verso 5 em diante, ele vai começar a versar sobre esse assunto anjos. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas estavam procurando mais ouvir e ver anjos do que ouvir e ver o Filho de Deus. Um dia, mais para frente, a gente vai fazer aí, em nome de Jesus, estudos das cartas e das epístolas do Novo Testamento, e vamos estudar toda a carta aos Hebreus. Deus vai nos dar essa graça. E aí vamos estudar sobre angelologia, né? Vamos falar sobre a doutrina dos anjos, porque é uma doutrina bíblica, mas que precisa ser posicionada, porque tem gente que vive a sua vida cristã como se que estivesse caçando anjo, e como se isso fosse uma coisa grandiosa para a sua fé. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, que ministram àqueles que vão herdar a salvação, ponto. Então eles estão trabalhando, basta você saber que eles estão trabalhando, amém, amém. E aí, eu quero pegar agora esses próximos minutos nossos aqui, para tentar entender o que Deus quer que a gente ouça, porque nós começamos a refletir nessa manhã sobre: Senhor, fala comigo. Na vida espiritual, para muitas pessoas, esse é um ponto angustiante, porque parece que as pessoas elas não conseguiram discernir ainda a forma, o meio, o mecanismo que Deus criou para se fazer ouvir, e aí cria formas e vai atrás de formas que são supostamente autorizadas por Deus para que ele se faça ouvir. E aí é uma coisa muito perigosa, porque nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando da vocalização de Deus, nós estamos falando da voz de Deus, nós estamos falando daquilo que revela a sua verdade, daquilo que revela a sua vontade, daquilo que revela o nosso caminho de vida. Nós estamos falando de um Pai que não terceiriza a revelação da sua vontade. Ele a faz por si mesmo e a faz de uma maneira muito especial. Como ele faz? Eu tenho 3 coisas aqui que vocês já sabem, vocês já estão com o resumo do esboço aí
para dizer para vocês, que é o conselho, a mensagem e o grito de Deus para a gente. E de acordo com esses primeiros versos, de 1 a 4 da carta aos Hebreus, em específico os versos 1 e 2, a Bíblia vai dizer para a gente o conselho de Deus para mim e para você. Sabe qual é? Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Olhe para Jesus. Sabe, tenha Cristo como meta, tenha Cristo como alvo, tenha Cristo como pessoa a ser ouvida, como pessoa a ser consultada, como pessoa a ser buscada, como aquele de quem você precisa ouvir algo, que seja relevante e seguro para a condução da sua vida. Ele não está dizendo, olha, você pode procurar outros caminhos. Antigamente, Deus falou aos pais, pelos profetas, usou as formas mais diversas, usou inclusive uma mula ou uma jumenta, mas agora Ele nos tem falado pelo seu Filho, e Ele tem feito deste Filho aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e o constituiu como herdeiro de todas as coisas. É puro desperdício tentar enxergar a vontade de Deus para a sua vida, sem repousar os seus olhos sobre Jesus. É desperdício de tempo, é desperdício de fé, é desperdício de esperança, porque se você faz isso em qualquer outra forma ou meio supostamente eficaz de conseguir, para ouvir Deus falar, isto é perdido. Porque a revelação de Deus para mim e para você, com quem nós devemos nos relacionar, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Deus tem algo muito especial para nos dizer. Eu quero que você preste atenção nisso. A nitidez que eu e você procuramos da vontade de Deus para as nossas vidas, só é possível ser enxergada por Jesus. A nitidez, a clareza, a precisão daquilo que a gente quer ouvir da vontade de Deus para a gente, sabe? Eu não busco em nenhum outro meio que não seja o Filho de Deus, porque Ele apenas conhece a vontade total, integral, plena do Pai para mim e para você. Ele é essa vontade. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, olha para Ele. Não é à toa que Ele disse ser a luz do mundo. A luz do mundo é a luz que ilumina o meu caminho, para que eu não tropece em pedra alguma, para que eu consiga andar com a escuridão em redor, mas aonde essa luz alcança eu tenho clareza. Então eu sigo porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz das nações, Ele é a brilhante estrela da manhã. A Bíblia diz que a vontade de Deus para você e para mim, ela é boa, agradável, perfeita, e isto só pode ser visto através de Jesus. Ele é a vontade e a verdade de Deus para mim e para você. E aí, pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, sem terem contato com aquilo que revela o próprio Cristo para ela, que é a palavra de Deus. Você começa a falar sobre os evangelhos, e as pessoas se assustam. Outro dia, foi essa semana, eu estava conversando com a equipe, parte da equipe de trabalho do Lar Batista, a equipe técnica do Lar Batista, e eventualmente no final do almoço, eu faço meio que um PGzinho com eles, né? Uma célulazinha, a gente está ali na mesa conversando, e aí eu puxo um assunto espiritual, e eu começo então a falar, eu começo então a ministrar sobre eles, e é impressionante como os olhos ficam assim, sabe? Esbugalhados, sabe, assustados. E eu disse para eles o seguinte, nessa semana, eu disse assim, olha, se você tem de repente preguiça de ler a Bíblia toda, sabe, tem dificuldade de manter uma conduta de leitura da palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você pode até ter essa dificuldade, mas não fique sem ler Mateus 5, 6 e 7, não fique sem ler o Sermão do Monte.
O Sermão do Monte é o suprassumo do Evangelho. Se a gente tivesse que resumir os ensinos dos 4 Evangelhos, a gente estava com ele resumido em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus Cristo ensinando as pessoas sobre a vida que leva sorriso aos lábios de Deus. Então a palavra de Deus para mim e para você é: para de olhar para outras coisas que não seja o Filho de Deus. Olha para Jesus, vai para a Bíblia, e aí, quando você parar e olhar o comportamento de Jesus, os ensinos de Jesus, e você for comparar com as coisas que são ensinadas, que são ditas, que são partilhadas por muitas pessoas e que algumas inclusive praticam, você vai perceber que Jesus não viveu nenhuma delas. Jesus não precisou lançar mão de nenhuma delas, nenhuma. Você quer saber se alguma doutrina ela é bíblica? Vá para Jesus. Se você quer saber se alguma prática ela é bíblica, vá para Jesus. Olhe para os evangelhos, olhe para o Cristo, e você vai descobrir se o que você está dizendo é bíblico, se o que você está fazendo é bíblico, se o que você está crendo é bíblico. E aí você vai descobrir que de repente você está ouvindo vozes que não são as vozes de Deus, a despeito dos caráteres que as supostamente revelam, porque tem gente boa pregando coisa boa que é mentirosa, que não está comprometida com a verdade. Vou dizer uma coisa aqui muito clara, que eu já disse inclusive na liderança da igreja, né? Existe muita igreja boa, muito pastor bom, fazendo coisa muito boa por esse Brasilzão e por esse mundo afora, mas eu não tenho compromisso com nenhum deles. O meu compromisso não é com o que o pastor A prega, com o que o pastor B prega, com o que a igreja A faz, com o que a igreja B faz. O meu compromisso é com o que Cristo é e com o que Cristo ensina, com o que a palavra de Deus diz. E esse deve ser o nosso compromisso, porque no final, você sabe o que vai ser requerido de nós? É que tipo de posicionamento tivemos em relação ao Filho de Deus. É por isso que, em particular, eu não me envolvo em rede nenhuma. Eu não me envolvo em rede nenhuma. Não é pretensão, não é presunção, não é arrogância, é porque daqui a pouco você está reproduzindo coisas simplesmente porque você faz parte de uma rede. E a única rede que eu quero fazer parte é aquela que me salvou. Sabe, que Jesus Cristo lançou e me tirou lá do mar do pecado em 23 de janeiro de 1994. É dessa rede que eu quero fazer parte. Então, meu querido, o conselho de Deus para você, para mim, para nós: olhe para o Filho, olhe para Jesus. Segundo, a mensagem de Deus para você: siga o Filho. Siga o Filho. Como? Não seguir alguém que é herdeiro de tudo, por meio de quem Deus fez o mundo, que é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da pessoa de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados e que está assentado à destra da majestade nas alturas, sendo feito mais excelente do que os anjos. É o Filho de Deus, é esse a quem devemos seguir. Pergunta: por que precisamos de uma mensagem? E a mensagem de Deus para nós é: siga o Filho. É interessante, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista lá no Jordão, a voz que se ouviu do céu foi o seguinte: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Então, ou seja, Deus estava manifestando a sua alegria, a sua felicidade por Jesus Cristo ser quem é e por estar obedecendo algo que era necessário para mostrar a nossa identificação com o Senhor, que era o batismo. Aí teve um segundo momento em que essa voz é ouvida novamente. Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, né? A nuvem desce, né?
E ali ouve-se uma voz que diz o seguinte: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí tem o acréscimo: a ele ouvi. Ou seja, aprenda com ele, siga a ele, para de ir atrás de outras vozes. Por que precisamos de uma mensagem? Para que saibamos o que fazer, para onde ir, que decisão tomar. Isso não é óbvio? É óbvio, não é? Mas eu sei o quão desesperados nós ficamos quando nós temos uma decisão importante para tomar, e o quão inseguros a gente fica, porque a gente quer saber qual é a vontade de Deus para não errar, porque no fundo, nós não queremos errar. Durante a nossa vida tomamos muitas decisões sem considerarmos um norte suficientemente seguro para seguir. Aí sabe o que a gente faz? A gente põe em risco aquilo que custou a vida do Filho de Deus. Sabe o quê? A nossa vida. A gente não pode tentar a sorte com algo tão caro, com algo que custou a vida do Filho de Deus. Se alguém perguntar para você quanto custa ou quanto vale a tua vida, porque é muito provável que alguém em algum tempo tenha dito, ou de brincadeira ou sério, que você não vale nada, né? Você pode dizer assim: não, isso é mentira, a minha vida vale a vida do Filho de Deus. Ele morreu por mim no meu lugar, foi o preço que foi pago. Cara, desculpa, irmãos, nós decidimos tudo, ou quase tudo. Para não dizer que decidimos tudo, podemos dizer, decidimos quase tudo, escolhemos quase tudo na sua vida, e aí, na nossa vida, e é aí que está o problema. Qual tem sido o referencial para as nossas decisões? Porque, por vezes, você sabe o que a gente faz? A gente ora por desencargo de consciência, para pedir a Deus a direção para a nossa vida, mas a gente já vai com um coração decidido, já vai com uma decisão tomada, já vai com uma inclinação nessa decisão, e a gente quer que Deus chancele. A imparcialidade do nosso pedido é algo raro de acontecer, de chegarmos diante de Deus e dizermos assim: Senhor, preciso da sua orientação para decidir entre isso e isso. Senhor, eu estou aqui imparcial nessa questão, sabe? Eu não estou sofrendo influência, eu preciso ouvir a sua voz. Só que a gente já chega com o coração inclinado, porque no fundo a gente sabe o que a gente quer, né, gente? A gente quer aquilo que o nosso filho quer. O que o seu filho quer quando ele chega para você pedindo alguma coisa? Ele já não chega na expectativa de receber aquilo que está pedindo? Não chega? E ele não fica chateado, zangado, sabe, aborrecido quando você diz não? Não fica? Mas você não sabe por que você está dizendo não? Você não está dizendo não por quê? Porque agora não dá, entendeu? Porque não é prudente ser agora, não, é porque é perigoso para você, não vai ser bom para você. Você sabe por que você está dizendo não para o seu filho. Mas o filho chega já com a expectativa no coração. Na verdade, nós como filhos fazemos em relação a Deus aquilo que os nossos filhos fazem conosco. A gente começa a criar estratagemas, sabe, estratégias, para que no final a gente receba aquilo que a gente quer. Não é isso que a gente faz? A gente combina com o irmão, e aí, o que a gente faz? Tudo, né, que for, sabe, fechado, sabe, aqui na terra, vai ser fechado lá no céu. Então vem cá, meu irmão, combina comigo aqui, vamos fechar junto, porque tudo aquilo que a gente conciliar e fechar aqui na terra, Deus vai fazer no céu. Desculpa, uma pinóia. Está pensando que Deus é criança? Tudo em que duas pessoas concordarem aqui, depende, glorifica a Deus. Então eu concordo com uma outra pessoa sobre algo que é bom para mim, mas que não traz glória para Deus, Deus por causa disso vai fazer lá de cima, vai fazer de lá, não vai. Filho faz isso, filho cria estratégia, sabe, é aquela velha história, né? Quem que está em casal aqui hoje? Pastor Paulo e Bete, Evaldo e Ana, José e Sônia, né? Está aqui o Carlinhos e a Sônia também, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, né? Mas aí vai o filho e bem, eu quero pedir uma coisa, papai, mas primeiro eu vou pedir a mamãe para preparar a cama, preparar o caminho. Não é assim que funciona, gente.
Não é? É. Porque se eu já tiver o apoio de mamãe, papai vai dizer assim: não, já falou com sua mãe? Mamãe deixou. Mamãe dele, pá, beleza, levei. A gente faz a mesma coisa com Deus. A gente tenta criar um ambiente supostamente de obediência e de espiritualidade para constranger Deus a responder às orações nossas de acordo com aquilo que já é desejo nosso. Qual é o caminho que Deus aponta? A mensagem. A mensagem que Ele aponta é o Filho. A mensagem que Deus aponta é o Filho, é Jesus. Ele é o caminho que devemos trilhar, Ele é o semeador a quem devemos observar, Ele, queridos, Ele é um mestre a quem devemos seguir. A mensagem é: olhe para Jesus, tenha relacionamento com Jesus. A gente não pode transferir para ninguém, gente, olha só, a gente não pode transferir para ninguém isso. A gente pode receber bons conselhos de pessoas mais experientes, sim, mas esses conselhos bons obrigatoriamente nos levarão ao joelho diante de Jesus. Não tem como você ter resposta pronta, de sucesso, de resultado que seja satisfatório, ou até mesmo de respostas para a nossa vida, no nosso cotidiano, da maneira mais corriqueira possível, que não passe pela voz do Filho de Deus. Essa é a mensagem: siga o Filho. E aí, você tem aquela, eu sempre vou tocar nesse negócio, sempre vou. Aí você tem aqueles que vão atrás de profetisas, que vão atrás de irmã e irmão de oração, que vão atrás, sabe, de sacrifícios dos mais diversos. Gente, é o Filho de Deus. Mateus 5, 6 e 7, quer conversar com Ele? Entra no teu quarto, ora no secreto, conversa com Ele. O teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Em último lugar, nós já falamos sobre o conselho de Deus, a mensagem de Deus, e agora vamos ver o grito de Deus para você: agarre-se ao Filho, agarre-se ao Filho. Responda para mim: qual é a garantia que você tem sobre o seu futuro, o seu sucesso, a sua segurança? Se você for honesto, você vai dizer: nenhuma. Eu não tenho garantia nenhuma. Você sabe por quê? Porque a gente não tem o controle, a gente não tem a segurança, a gente não tem o domínio do próximo segundo. A gente não tem o controle, o domínio e a segurança do próximo minuto. A gente não tem o controle, o domínio da próxima hora. A gente não tem o controle, o domínio, sabe, a segurança da próxima tarde. A gente não tem o controle, o domínio, a segurança do próximo dia. A gente não tem isso. Agora Ele tem. Ele tem. O tempo está na mão dEle, o poder sobre todas as coisas está na mão dEle, sabe, o domínio sobre todas as coisas. O autor aos Hebreus diz: olha, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi Ele quem participou da criação, sabe, todas as coisas lhes estão sujeitas. Efésios capítulo 1, verso 10 diz que aprove Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Tudo converge nele, tudo está nele, sabe? O resumo de tudo chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Então agarre-se a Ele. Deus sabe,
E por isso ele grita para mim e para você todos os dias: agarre-se ao meu filho. Remova de sua agenda suas prioridades de fazer qualquer coisa sem o meu filho. Retira isso daí. E aí, você para e você reflete sobre as coisas que a Bíblia diz, em especial o Velho Testamento, mas o Novo Testamento também, sobre quem é esse Filho de Deus a quem devemos nos agarrar. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Lá no Salmo 121, Salmo 46, vai dizer que Ele é o socorro bem presente na angústia. Vai dizer que que o nosso socorro ele vem dele, sabe? Eleva os meus olhos para os montes, onde me virá socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vai dizer que ele não dorme, que ele sequer cochila, sabe? Que ele sequer tira uma pestana, que ele vigia sobre os seus filhos. Vai dizer que ele é o nosso porto seguro, vai dizer que ele é a rocha da nossa salvação, é a nossa segurança, vai dizer que é ele. Pedro vai dizer assim, olha, que pela fé nós estamos guardados pelo poder de Deus, ou seja, nós estamos na mão de Deus, ele fecha e nada nos atinge ali, e Jesus Cristo diz, olha, todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu estou guardado pelo poder de Deus, agarre-se a ele. Ele é quem te guarda. A Bíblia vai dizer que Ele é o bom pastor, que nada nos deixa faltar. É interessante, né? A gente toma as nossas decisões, a gente faz as nossas bobagens, e aí a gente tem que colher com as nossas consequências, porque elas vêm, o boleto chega, a conta chega, gente, acredita. A conta vai chegar, a fatura vai chegar. E aí depois a gente corre, sabe, diante dos pés do nosso pastor e diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, agora, né? É lógico, imagino eu, que numa proporção muito, mas muito maior, Deus terá um sentimento muito semelhante aos sentimentos que tomam o coração dos pais, quando um filho faz uma bobagem e pede socorro. Entra a repreensão, não entra, Evaldo? Entra a repreensão, não entra, Carlinho, entra a correção, mas jamais vai faltar ajuda. Jamais vai faltar o amparo, não é não, pastor Paulo? Ou vamos dar as costas? Não, não vamos dar as costas. Entra a repreensão, tem o custo da consequência, sabe, para aprender, tem sim, mas tudo bem, a gente está junto aqui, a gente vai passar por isso aqui juntos. A Bíblia vai dizer que Ele é a água que nos dessedenta, que nos sacia. Vai dizer que Ele é o pão que mata a nossa fome, sabe, Ele é o pão da vida. A Bíblia vai dizer que Ele é o pão que satisfaz, e mais, a Bíblia vai dizer que Ele é a mão que te faz andar sobre as águas quando você está afundando. Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão segura na mão de Pedro. Ah, porque duvidaste, homem de pequena fé? Ah, meu filho, tanta coisa eu te falei, você ainda não aprendeu. Agarre-se ao Filho de Deus. Sabe, meu querido, você já orou pedindo a Deus que falasse com você? Já? E quando você orou pedindo para que Deus falasse com você, qual foi a sua conduta? Ficou esperando que um anjo trouxesse uma carta para você? Ficou esperando um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, um arrepio no braço, alguma coisa desse tipo? Não que eu não sinta esses arrepios, eu sinto, mas eu não tenho segurança neles. A minha segurança está no Filho de Deus, e sobre o Filho de Deus eu encontro na sua palavra. Eu vou para a Bíblia. Aquilo que eu já sei, que eu já aprendi, porque Deus já me ensinou, porque eu já li, porque Deus já falou meu coração, Ele já me mostrou, aquilo já está no meu coração, o Espírito Santo me lembra, olha, presta atenção,
Jesus Cristo disse: não seja revanchista. Leonardo homem, Leonardo natural, é revanchista, não gosta de perder não. Gosta não. A vontade que vem é de pegar pelo pescoço e esganar. E aí a Bíblia, aí a Bíblia vai dizer assim: olha só, varão, presta atenção, vaso, se te derem numa face, oferece também a outra. Pediu para andar uma milha, vai com ele duas. Te pedir a túnica, dá também a capa. Está entendendo? Então você já sabe disso, já sabe, o Espírito te lembra. Aquilo que você não sabe, você vai para a Bíblia e pergunta para o Filho de Deus: Senhor, fala comigo. E olha para mim, em nome de Jesus. Ele fala. Ele fala. A resposta está aí, é o Filho. Olhe para ele, siga-o, agarre-se a ele. E aquilo que você já sabe que está errado, porque você sabe que o Filho condena, tira da sua vida. Sabe o que é isso? Isso é atraso, isso é peso, é fardo, é estorvo, é coisas que impedem você de experimentar coisas melhores e maiores que estão guardadas para aqueles que o amam. Isso me faz lembrar a história daqueles caras que estavam orando para um empreendimento, fizeram uma semana de jejum e oração, fizeram tudo direitinho e no final deu errado. Já contei essa história para vocês? 3 homens se reuniram e fizeram um propósito, né? Vamos orar durante uma semana, vamos começar hoje, na segunda-feira, vamos levar até domingo, e na segunda-feira a gente vai pôr o nosso propósito em prática. Aí fizeram jejum, fizeram oração, fizeram tudo direitinho. Na segunda-feira foram assaltar um banco, foram presos. Querem a bênção de Deus para aquilo que Deus condena. Não vai ter a bênção de Deus para aquilo que Deus condena. Você pode fazer tudo direitinho, mas se você está fazendo o que Deus condena, você não vai ter a bênção de Deus. Sabe de uma coisa? Nada mais importa se você está aos pés do Filho de Deus. Nada mais importa se você está aos pés do Filho de Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o mundo. Sendo ele o esplendor da sua glória e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, como teve um nome mais excelente do que o deles. É o que a Bíblia diz. É Jesus. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você orasse. E aí, porque você sabe para o que você precisa da direção de Deus, fala com Ele agora assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo. E aí você vai assumir o seguinte compromisso: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, então eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Pai, é no nome do Cristo vivo, poderoso, que nós nesta hora clamamos a Ti. Suplicamos ao Senhor as Tuas misericórdias, o perdão para com os nossos pecados, as nossas faltas. Mas também, Deus, queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas infantilidades.
Queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que procuramos ouvir a Tua voz em meios que não são os meios avalizados pelo Senhor. O Teu Cristo, que é o nosso Salvador, é a Tua revelação máxima. A palavra, a Bíblia que temos é a revelação desse Cristo vivo, poderoso. O Espírito que habita em nós é o que nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que a gente tem dificuldade de compreender, tanto na vida quanto, Senhor, na Tua palavra. Fala com a gente, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, usando e sendo ministrados pelo Teu Cristo, pela palavra do Teu Cristo e pelo Espírito do Teu Cristo. Tem misericórdia da gente, Deus. Nos ajuda nos dilemas da nossa vida. Precisamos da Tua direção, Deus. Que o Espírito do Teu Cristo nos mova em direção à Tua palavra, para que a gente não vá atrás de achismo de ninguém, mas para que a gente vá na direção da Tua palavra, que é vivida pela fé. E perdoa-nos, Deus, e ensina-nos a termos Jesus de fato como centro da nossa vida. É no nome dele que oramos. Amém.